Pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou mostrar como realizar a operação de orientação objeto fazendo a soma de dois números. Para isso eu criei um projeto no Visual Studio, chamei de exemplo _OO, e nesse momento eu vou começar a fazer a formatação dele. Vou criar o visual para o usuário, vou puxar as labels, né? Vou puxar as text box, aqui. São 3 text boxes, um botão, né? O usuário dá um clique. Então, na primeira label, eu vou alterar a propriedade de texto da label. Então, eu vou colocar aqui número 1, né? Então, o usuário vai ter que digitar o número 1 na caixinha de texto. Número 2 na segunda caixinha de texto. E o resultado vai ser mostrado na terceira caixa de texto, resultado na terceira caixa, né? Vou alinhar elas. Vou alterar a propriedade de nome delas, né? Vou colocar LBL número 1. Mesmo eu não alterando nos códigos, não vou mexer no código, nos nomes, né? Mas mesmo assim eu já vou deixar com os nomes da label organizado para ficar melhor caso eu precise alterar depois. Vou colocar o nome nas caixas de texto, né? Então aqui txt número 1, txt número 2 e txt underline resultado. O botão, né, eu vou colocar aqui btn somar, que esse botão ele vai realizar a soma. Vou alterar a propriedade de texto do botão, aqui somar. Vou criar também, aproveitando, vou criar um botão para limpar as caixas de texto, né, para evitar que o usuário tenha que ficar apagando manualmente. Então, alterei a propriedade de texto, limpar, e o name btn limpar. Okay. Agora eu posso começar a programar os botões? Ainda não, né? Eu vou primeiro realizar a criação de uma nova classe, né, onde eu vou mostrar como vai ser feito o cálculo, para depois eu realizar a programação dos botões. Vou colocar também o nome aqui no formulário, né, a propriedade de texto dele. Então, vou colocar aqui exemplo underline O. Okay. Vou criar uma nova classe em project, adicionar uma nova classe. Eu devo dar um nome a ela, né? Eu vou colocar aqui o nome de cálculo. Então, a partir do momento que eu criei essa nova classe, ele vai ficar aqui acima do meu formulário cálculo. Acima do meu formulário form 1, na verdade, né? Então, cálculo. Aqui eu já tenho, ó, o nome da minha classe. Tá? É aqui dentro que eu vou criar o meu método de soma. Eu tenho o nome do meu namespace, que na verdade é o nome do meu projeto que eu criei. Agora, após a criação da classe, né, eu vou fazer o meu método, né? Não estou trabalhando com atributos, por enquanto estou trabalhando somente com método. Então, o primeiro item eu preciso falar como esse método vai ser. Ele vai ser do tipo público, né? Ele vai ficar visível a todo o meu projeto. Como o objetivo é somar dois números, então eu vou colocar que ele vai ser do tipo double, né? Poderia ser do tipo inteiro também, mas nesse exemplo eu vou colocar como double. Eu tenho que colocar um nome a ele, tá? Poderia colocar qualquer nome, mas eu vou colocar um método, um nome que eu consigo identificar depois, no momento que eu chamar o método. Entre parênteses, dentro do parênteses eu devo colocar os parâmetros, ou seja, o que eu preciso
para poder realizar a soma dos dois números? Eu preciso de duas informações. Essas informações eu chamo de parâmetros. Então eu vou colocar aqui parâmetro. Nós, como analogia, podemos entender seria similar a variável, mas o nome chama-se parâmetro. Double parâmetro underline n2. Ok. Esse método é um método que retorna valores. Então, se ele retorna valores, eu tenho que colocar a palavra return dentro do meu método. E aí eu vou colocar o que meu método vai fazer. Dentro do return, eu vou colocar o que eu gostaria que ele fizesse. Nesse caso, eu vou colocar que ele vai somar dois números. Quais? Então eu vou colocar aqui parâmetro n1 mais parâmetro n2 e vou somar. Então o retorno vai de acordo com o tipo. Se o meu retorno deve ser soma, eu estou trabalhando com números, então ele tem que ser do tipo double ou inteiro. Se eu tivesse que retornar uma frase ao usuário, eu não poderia colocar como double, deveria colocar como string. E o conteúdo do retorno ficaria entre aspas, né? Para entender que é do tipo string, ok? Mas aqui é somente como soma, então eu vou deixar como double. No caso aqui, no meu exemplo agora, só tem apenas um método. Após a conclusão do método, agora eu posso programar o botão dentro do meu formulário. Vou dar 2 cliques. Dentro do botão somar, né, eu posso agora programar o meu botão. Mas antes, eu preciso fazer um processo chamado instanciar objeto. Para isso, eu preciso colocar o nome da minha classe primeiro, que chama-se cálculo. Ele já começa a identificar. Eu vou colocar o nome do meu novo objeto. Esse novo objeto ele pode se chamar qualquer nome. Eu vou colocar um nome que fique mais fácil, ou uma abreviação que eu consiga entender. Então eu vou colocar aqui C igual a new cálculo de novo, entre parênteses, ponto e vírgula. Acabei de instanciar um objeto. Então esse processo chama-se instanciar objeto. Lembrando que eu não posso utilizar o nome do cálculo aqui, né? Então para isso eu uso o objeto C para substituir o nome da minha classe cálculo. Então eu vou colocar aqui C ponto método soma, ok, ó. Vou invocar meu método entre parênteses, ponto e vírgula. A partir do momento que eu estou fazendo isso, acontece o seguinte, ele está dizendo que faltando as informações, faltam argumentos dentro do método. Ou seja, quando eu criei o meu método, eu criei com dois parâmetros. Eu preciso colocar dois parâmetros aqui, eu preciso colocar duas informações dentro desse método. Para isso, eu vou criar duas variáveis, que eu vou chamar de n1 e n2. Okay. E vou colocá-las aqui, n1, n2. Ok. Ele parou de dar erro no método, mas ele está dando erro na variável devido que a variável não está recebendo nenhum valor. Então eu vou falar para a variável que ela vai receber um valor da minha caixinha de texto txt número 1 ponto teste, né? Ponto e vírgula. Mesmo procedimento eu vou fazer double.parse txt número 2 ponto teste. Ok, aqui eu acabei de programar o meu botão, né? Então aqui eu estou atribuindo valores à minha variável, né, através da caixa de texto, e estou passando para o método. Mas eu gostaria que o resultado daquele método, que é o método soma, seja mostrado em uma caixa de texto. Então eu vou colocar o nome da minha caixinha de texto, txt resultado.teste igual, né? A caixa de texto é do tipo texto. O método é do tipo número, né? Tipo double. Eu preciso fazer uma conversão para ele entender
que esse número, que vem através do método, vai ser transformado em texto para poder ser exibido dentro da caixinha de texto. Após a programação do botão somar, eu vou programar o botão limpar também. Vou dar 2 cliques no botão. Vou colocar o nome das caixinhas de texto, .test, igual a aspas simples, com valor vazio. Para ele entender que quando eu for executar, ele vai, se houver algum valor dentro da caixinha de texto, ele vai apagar esse valor. A partir do momento que eu programei meus botões, já é possível eu executar o meu programa. Vou executar aqui, eu vou colocar o número 10 na primeira caixinha, o número 2 na segunda caixinha e vou pedir para somar. Ele vai fazer a soma. Caso eu deseje executar de novo o programa com novos números, eu dou um clique em limpar. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Obrigado e até a próxima.